o Brasil vai despertar. Avante, avante, eis que desponta outra rebol. Marcha até a primavera, que a pátria espera, é o novo sol. Ei, avante brasileiro, mocidade varonil, sob as bênçãos do cruzeiro, viverás pelo Brasil. Avante, avante, pelo Brasil toca a marcha. Avante, avante, nosso Brasil vai despertar. Avante, avante, eis que desponta outra rebol. Marcha até a primavera, que a pátria espera, é o novo sol. Olha a pátria que desperta, mocidade varonil. Marcha, marcha e brada alerta, sentinelas do Brasil. Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista, da grande família integralista brasileira, fizemos uma ação revolucionária na Unirio, no campus da Rua Voluntária da Pátria em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Arrancamos as bandeiras que estavam na fachada da Unirio, em que ostentavam os seguintes escritos: ciência e políticas antifascistas, direito Unirio antifascista e administração pública antifascista. Hoje, nossa juventude é ensinada a se insurgir contra a pátria, transformando-os em drogados, em operários do crime, em homossexuais militantes, em ateus materialistas, em escravos do banqueirismo internacional, em pedófilos, em comunistas, em criaturas acovardadas e desprovidas de amor à vida, ao próximo, às suas famílias e a si mesmos. Nestes termos, estamos reivindicando a ação e, para finalizar, vamos praticar o ritual de queima das bandeiras. Viva a pátria nacionalista! Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Portas dos Fundos tomou quando produziu seu especial de Natal ao mando da mega corporação bilionária Netflix, deixando claro para todo o povo brasileiro mais uma vez como o grande capital anda de mãos dadas com os ditos socialistas. Na verdade, são apenas burgueses materialistas fantasiados de vermelho. Tudo isso na intenção de destruir o nosso povo, nossas crenças, nosso patrimônio imaterial, com o intuito de nos enfraquecer, nos dividir, nos jogando uns contra os outros e assim poder espoliar as nossas riquezas. Temos o prazer de declarar que as inquietações advindas do espírito popular hoje foram parcialmente satisfeitas. O Porta dos Fundos resolveu fazer um ataque direto contra a fé do povo brasileiro, se escondendo atrás do véu de liberdade de expressão. Esses malditos servos do grande capital blasfemaram contra o Espírito Santo, quando chamaram Nosso Senhor Jesus Cristo de bastardo e Maria de prostituta e adúltera. Por isso não merecem qualquer perdão. Hoje a sede do Porta dos Fundos, na intenção de Gildo Agravo, foi justiçada, uma vez que a justiça brasileira, à moda de Judas, vendeu uma sentença ilegal em favor da Netflix, que é uma corporação bilionária. A justiça burguesa, covarde e corrupta, vendida para o grande capital, luta contra o povo brasileiro. Mas quando a revolução integralista vier, todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário. Nós, integralistas, não renegamos o nosso papel histórico e nos incumbiremos de ser a espada de Deus. A revolução integralista é a revolução do espírito. O Brasil é cristão e jamais deixará de ser. E nem a guerra e as perseguições nos mudarão jamais. Somos homens e mulheres de fibra e coragem e não nos curvaremos ante as blasfêmias contra o nome do nosso Senhor. O Brasil foi fundado sobre a cruz de Cristo. E é Cristo a única solução para os problemas do Brasil. Quando escarnecem no nome do Senhor, os malditos agentes da guerra cultural cospem em tudo que é o Brasil, em tudo que ele representa. O grupo Porta dos Fundos, é antes de tudo um agente burguês, culpado do crime de lesa pátria. Temos fé que Deus tem maravilhas guardadas para o Brasil, mas antes de tudo temos que expurgar os traidores do espírito nacional. Material exclusivo você só tem aqui no SBT Rio.
O SBT Rio revela agora para você quem é um dos líderes do grupo de extrema-direita responsável pelo ataque à produtora Porta dos Fundos. O homem é capitão reformado da PM e já foi preso por extorsão e porte ilegal de arma. Segundo informações, ele é ligado e as imagens mostram a Eduardo Fauzi, que assumiu a autoria do atentado e é considerado foragido pela polícia. A reportagem completa é de Fábio Barreto e Gustavo Carvalho. Rodou. Nessas imagens que a reportagem do SBT teve acesso, o grupo de extrema-direita se reúne em locais diferentes. Repare neste homem, de terno cinza. É o capitão reformado da PM, Henri Ribeiro da Costa. Ele já foi preso em 1998 por extorquir motoristas de van. Em 2013, foi preso novamente, dessa vez por porte ilegal de armas. O oficial da PM se apresenta como defensor do moralismo, do resgate da cultura nacional e dos valores cristãos. Mas a ficha policial dele mostra valores bem diferentes. Além das prisões, o capitão também é acusado de agressão, formação de quadrilha e estelionato. No processo em que foi condenado por porte ilegal de armas, o capitão arrolou como testemunha de defesa o atual foragido da Justiça, Eduardo Fauzi, que confessou ser um dos responsáveis pelo ataque à produtora Porta dos Fundos. Ninguém se machucou, nenhum dano foi feito, nada de grave aconteceu, zero risco para todas as pessoas. Nestas outras imagens da reunião do movimento, Fauzi está ao lado do capitão. Aqui, Fauzi fala, gesticula e une os presentes para uma espécie de oração. Não é possível saber o que eles falam, porque o vídeo está editado com uma música. Mas, na sequência das imagens, o grupo integralista, um movimento de extrema-direita com inspiração no fascismo, sai pelas ruas do centro do Rio, liderado pelo capitão da PM e Eduardo Fauzi. Em nova marcha, o grupo, sempre vestido com camisetas pretas, expõe o símbolo integralista, com a letra sigma do alfabeto grego. Queimam uma bandeira da antiga União Soviética e pisam na bandeira da França. As manifestações se estendem com o uso de sinalizadores com fumaça verde. O visível envolvimento do capitão e de Eduardo Fauzi na liderança da Frente Integralista sugere que o movimento pode estar por detrás do ataque à produtora, que fez um vídeo onde humoristas do Porta dos Fundos fazem piadas com personagens bíblicos. Fauzi embarcou para a Rússia um dia antes da expedição do seu mandado de prisão. A polícia não tem dúvidas que é ele que aparece no ataque ateando fogo na portaria do prédio, com o rosto descoberto. Por pouco, o atentado, que foi na madrugada do dia 25 de dezembro, não atingiu o vigilante. Posturas intimidatórias estão na origem do grupo que pode estar ligado ao foragido Fauzi. O ex-capitão Henri também aparece novamente num vídeo, ameaçando o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Ciro Gomes. Liberdade de expressão só vale para um lado, né? Próxima reunião dos integralistas, eu convido o senhor a aparecer. Não seja um leão do Facebook, ficar rugindo lá no Facebook. Compareça. Para debater, nós estamos abertos. Agora, vem manso, porque se vier com agressividade, saberemos responder à altura. O Ministério da Justiça aguarda uma posição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para pedir a extradição de um dos suspeitos do ataque à produtora Porta dos Fundos no dia 24 de dezembro. De acordo com a polícia, Eduardo Fauzi fugiu para a Rússia, onde tem uma namorada. Nestas imagens, Eduardo Fauzi aparece dançando com a russa Ania Cherniakina, apontada como sua namorada, com quem teria um filho de 3 anos de idade. O vídeo foi gravado em abril do ano passado.
Fauzi é empresário formado em economia e já viajou o mundo participando de eventos de zouk, um ritmo caribenho. Ele e a namorada teriam se conhecido em um desses encontros. De acordo com a polícia, Eduardo Fauzi está foragido na Rússia, na capital Moscou, mas antes fez uma escala em Paris, na França. Câmeras de segurança registraram quando Eduardo Fauzi chega de táxi ao Aeroporto Internacional do Rio no dia em que deixou o Brasil. Ele carrega uma bolsa e uma mala de viagem. Neste trecho, ele passa pelo raio-x e pelo detector de metais antes de embarcar. Depois, caminha tranquilo enquanto fala ao celular. A viagem aconteceu no último domingo, um dia antes do mandado de prisão contra Eduardo Fauzi ser expedido. Ele embarcou com passagem de volta para o Brasil comprada para o dia 29 de janeiro. Mas a polícia já pediu a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. De acordo com os investigadores, Eduardo Fauzi é um dos responsáveis pelo ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos, no último dia 24 de dezembro. A polícia afirma que 5 pessoas participaram da ação, utilizando bombas, e que Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto. A produtora tem sido alvo de críticas pela maneira como retratou Jesus Cristo em um especial de Natal. Meu filho! Uau! Tudo bem? Não é nada. Sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? Nesta semana, Fauzi publicou um vídeo nas redes sociais em que chama os integrantes da produtora do Porta dos Fundos de criminosos e marginais. Eles são criminosos, são marginais, são bandidos. Ele já responde a processos por ameaça, agressão contra a mulher, lesão corporal e formação de quadrilha. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$2.000 por informações que levem à prisão de Eduardo Fauzi. O Itamaraty informou que o Brasil possui acordo de extradição com a Rússia e que o pedido deve ser solicitado pelo Ministério da Justiça, que aguarda o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ disse que isso provavelmente só será resolvido após o dia 7, quando acaba o recesso do Judiciário. Um suposto grupo radical de direita que assumiu a autoria do atentado contra a sede da produtora Porta dos Fundos. Imagens das câmeras de segurança em poder já da polícia podem ajudar a localizar os autores do ataque. Veja. As imagens foram publicadas num canal da internet que retirou o vídeo do ar pouco depois da meia-noite. No vídeo, o grupo, que se identifica como Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira, assume o ataque contra a sede da produtora Porta dos Fundos na manhã dessa terça-feira no Maitá. Encapuzados e com as vozes distorcidas, os 3 homens aparecem atrás de uma mesa coberta com a bandeira do Brasil Império. Na parede, uma outra bandeira azul e branca com uma letra do alfabeto grego. Esse é o símbolo da vertente brasileira do fascismo. O vídeo mostra imagens de pessoas encapuzadas atirando coquetéis Molotov em frente à fachada da produtora. A polícia já está analisando o material e vai comparar com as imagens das câmeras de segurança da produtora e da região para averiguar a autenticidade. O atentado aconteceu depois da estreia do especial de Natal do Porta dos Fundos, que faz uma sátira da vida de Jesus Cristo e de personagens bíblicos. 2 coquetéis Molotov foram arremessados contra a sede da produtora. A explosão destruiu parte da fachada e da recepção. O ator Fábio Porchat, que faz parte da equipe do programa, escreveu: "Não vão nos calar nunca. O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e espera que os responsáveis pelo ataque sejam encontrados e punidos." O autor do atentado à produtora do Porta dos Fundos se reunia com um grupo armado até de fuzil. Entre os participantes está o capitão da PM, líder do movimento integralista aqui no Rio de Janeiro. Veja na reportagem. Nessa foto, Eduardo Fauzi, que confessou ter participado do ataque à produtora Porta dos Fundos, está mais novo. Ele está acompanhado de diversos homens armados. O grupo exibe pistolas, escopeta e até um fuzil. O homem de óculos escuros é o capitão reformado da PM, Henri Ribeiro, líder do movimento integralista do Rio, uma versão brasileira do fascismo. Ah, não é? Este outro homem que exibe uma pistola é conhecido como Paulinho Capoeira. Na página do Movimento Integralista do Rio, ele porta uma escopeta e é identificado como suposto
policial militar. Um grupo de extrema-direita chegou a assumir a autoria do atentado à produtora Porta dos Fundos. A polícia investiga se o movimento integralista teve ou não participação no ato. O SBT mostrou com exclusividade imagens do grupo promovendo manifestações no centro do Rio. O grupo de extrema-direita se reúne em locais diferentes. O capitão reformado da PM, Henri Ribeiro da Costa, já foi preso 2 vezes. Uma por extorquir motoristas de van e outra por porte ilegal de armas. Nesse último processo, o atual foragido da Justiça, Eduardo Fauzi, acusado do ataque à produtora, foi a sua testemunha de defesa. O oficial da PM, que se apresenta como defensor do moralismo, do resgate da cultura nacional e dos valores cristãos, tem inquérito, onde respondeu por suspeita de participação de milicianos no controle de estacionamentos irregulares no centro do Rio. Eduardo Fauzi já foi presidente da Associação de Guardadores Autônomos de Veículos São Miguel, uma região próxima à Praça Mauá, no centro. Ele e o capitão Henri foram investigados por 2 anos por intimidar e ameaçar guardadores de veículos que tinham autorização da prefeitura para trabalhar. Ontem, a Justiça do Rio determinou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal, Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, que insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. Uau! Não é nada. Sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? O desembargador Benedito Abigair defende que o direito à liberdade de expressão, imprensa e artística não é absoluto e tratou a decisão como um recurso de cautela para acalmar os ânimos até que se julgue o mérito do caso. Ânimos que ficaram expostos no ataque à produtora, que fez o vídeo para o Porta dos Fundos. Ataque assumido por Eduardo Fauzi, que pode ter tido apoio e suporte pelo grupo liderado pelo capitão PM Henri. Ninguém se machucou, nenhum dano foi feito, nada de grave aconteceu, 0 risco para todas as pessoas. O desembargador que proibiu a exibição do vídeo na internet e também em diversas plataformas é o mesmo que foi contra o que chamou de censura ao então deputado federal Jair Bolsonaro, em 2017, numa ação em que Bolsonaro foi condenado por declaração de homofobia. Liberdade de expressão só vale para um lado, né? E sobre Eduardo Fauzi, ele continua foragido na lista vermelha da Interpol. Ele saiu do Brasil com destino à Rússia 1 dia antes da expedição do seu mandado de prisão por participação no ataque à produtora. Os demais envolvidos estavam encapuzados e a polícia investiga qual a origem desse grupo, que pode ser do movimento de extrema-direita. Se você buscar na internet, você vai ver, não é só o nosso MILB, né? O Movimento Integralista e Linearista Brasileiro. Existem outros grupos. Nós aqui temos uma particularidade bastante interessante, né? Além de fazer os estudos acadêmicos do que foi o movimento na década de 30, nós também temos uma preocupação aqui de traduzir todo esse esquema que foi criado na década de 30 à nossa realidade do século XXI. Ou seja, a gente tem uma preocupação aqui de também sermos doutrinadores e ideólogos, né? Então a gente tenta trazer o que estava na década de 30 atualizado para a nossa realidade do século XXI. O integralismo, né, a ação integralista brasileira, ela se fixou em 3 pontos bastante importantes. O primeiro ponto é o lançamento de um nacionalismo espiritualista. É a gente tentar desenvolver na sociedade brasileira um espírito de patriotismo, mas voltado para uma atuação cristã, uma atuação de bem ao próximo, uma atuação de valorização dos valores espirituais acima dos valores materiais. O segundo ponto é o integralismo. Ele propunha não essa república que nós temos agora, tá? O integralismo ele propunha o quê? Uma democracia orgânica. O que é democracia orgânica? É um estudo político, digamos assim, uma estrutura política não baseada em partidos políticos, mas baseada em sindicatos e associações de classe. Entendeu? Então, nós não teríamos mais os partidos políticos,
Que os partidos políticos, o próprio nome já está dizendo, partidos políticos, eles repartem a nação. Então, esses interesses aí, eles devem ser condicionados à parte profissional e à parte classista de cada pessoa. Se a pessoa não quer se filiar a um sindicato profissional, ela pode se filiar a uma associação de classe. E a partir dessa associação de classe, ter a sua representação no governo, na política. Alô, moçada esperta, aqui Eduardo Faldo falando diretamente de Moscou. Vim dar um passeio aqui, tá fazendo um solzinho legal, verãozinho moscovita. Quero mandar um abraço aí pra galera do MILB, do Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, meu amigo Cássio Guilherme, intelectual da mais elevada relevância. O trabalho que vocês estão fazendo aí pelo integralismo e linearismo do Brasil é de extrema relevância, muito importante. Estou muito satisfeito de estar em contato com vocês. Obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho e a gente segue junto. Valeu? Um abração. Anauê. As correspondências têm atrasado porque estão preparando para privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então, a telefonia celular também, eu acho que é um absurdo o que estão fazendo. Hoje em dia, nós temos praticamente o privilégio de ser do país mais rico em minérios no mundo todo. E está faltando no primeiro mundo. E você entrega a direção da Vale do Rio Doce para grupos internacionais. A questão das reformas também, Jair. O povo não está tendo uma noção do que são essas reformas lá dentro. Perguntaria para o povo, alguém quer se aposentar com 65 anos de idade? Perguntaria para os servidores civis e militares da União, que estão completando aí 3 meses sem reajuste. E os estados também, municípios também. Gostariam de ver desvinculado... 3 anos. 3 anos. Gostariam de ver desvinculado o salário do servidor ativo do inativo? Está na cara que o pessoal inativo nunca mais vai ter reajuste se passar essa proposta. O Congresso cheio está aprovando as reformas da Previdência e administrativa. O povo não sabe, nas entrelinhas, o que é a reforma da Previdência e o que é a reforma administrativa. O Congresso não cheio sabe. Aprovou a reeleição. Aprovou a reeleição o interesse pessoal do presidente. Claro. Tanto é que ele mandou vários seus ministros comprar parlamentares, não só com dinheiro não. Comprar com favores. Né? E hoje em dia, o Luiz Eduardo Magalhães tem a caneta na mão para nomear ou exonerar quem ele quer em qualquer estatal desse país. Por isso que os estatais quebram. Ele vende uma Vale do Rio Doce por 3 bilhões e pouco de dólares. E cadê esse dinheiro? A nossa dívida interna e a externa aumentaram na ordem de 4 vezes de quando ele pegou há 4 anos atrás. Desnacionalizando o nosso país. É como eu pergunto, imagine se fosse privatizar o exército hoje em dia. Quem seriam os generais da manhã? Né? Se os japoneses tivessem comprado, seriam os japoneses. Quem seriam os coronéis comandantes de batalhões no mês que vem? Seriam os japoneses. É a mesma coisa, as estatais estão aí, a imprensa bem noticiou, quem são os homens de ponta dessas estatais privatizadas? São os espanhóis, são os franceses, são os japoneses, são os americanos. Para nós está sobrando apenas o trabalho de peão, né? O trabalho braçal. No futuro, só teríamos brasileiros no exército, cabos e soldados. O resto todo mundo seria da nacionalidade daquele país que teria comprado o exército brasileiro. Mas o senhor não acha que o Fernando Henrique Cardoso tem feito um esforço muito grande para manter o real, manter, vamos chamar assim, a estabilidade da moeda? Toda vez que a inflação realmente chega próxima a zero, ele cria uma maneira de aumentar a inflação. Né? Esse aumento de combustível exagerado que foi aí, as tarifas públicas, ele sempre está incentivando a que a inflação bata a nossa porta. 2 maneiras de eu tirar dinheiro de você, Xará. Né? Uma é não dando aumento, a outra é eu aumentando o preço daquilo que eu te vendo. É o que ele está fazendo, ele joga nas duas. Até dizer nas 3, né? No caso do servidor público, ele está aí com essa proposta de alíquotas diferenciadas para a contribuição previdenciária. E ele está agindo dessa maneira para atender o FMI. Você sabe que o dinheiro da CPMF vai para a saúde, a grande parte vai realmente para a saúde, mas você tira menos do orçamento para a saúde. Para quê? Para você poder honrar compromissos junto à agiotagem internacional. É uma dívida impagável. Nós vamos pagar esse ano mais de 100 bilhões de reais a título de juros. Não tem como pagar. Ele deveria declarar uma meia moratória urgentemente. Caso contrário, brevemente, nós estaremos todos proletarizados nesse país. O senhor não acredita no plano real, não acredita no sucesso? Não acredito nele, não acredito, mas de jeito nenhum. A minha classe não acredita. O servidor público não acredita. Todas as esferas, não acredito também. Agora, se vai para pagar juros da dívida externa, para banqueiro, está na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Mas entrou em excesso, você bem sabe por quê. Para assinar mais um acordo com a FMI, onde basicamente se indexa o preço do nosso combustível, tá? Que é o combustível esse que movimenta o país, dólar. Agora o salário mínimo está longe do dólar. E no momento onde o preço do barril do petróleo
Caiu a níveis mais baixos sem conhecimento na história. Então daqui para frente só tende a subir. E toda vez que subir o combustível, tudo sobe aqui. Ou seja, a nossa economia está aí jogada, né, aos interesses do primeiro mundo. Eles estão aqui, essas grandes multinacionais, compraram a Embratel, vamos assim dizer, né? Para ganhar dinheiro, já. Não é para investir, já. É para ganhar dinheiro. Eles vão quebrar isso tudo, arrebentar com tudo isso aqui, e depois vão embora. Tá? Eles não investem, não tem, no meu entender, não tem essa preocupação. Você pode ver aqui no Rio, é 21 a 31. Poxa, para quem vai ficar com a maior ou menor partilha desse dinheiro? E é um dinheiro fácil, vem na tua conta todo mês, você paga no banco. Como é que o governo abriu mão disso daí? Né? Quantos milhões de chamadas nós temos por dia em São Paulo, por exemplo? Né? Eu acredito que cada interurbano que você faça em São Paulo, né, em média R$1 é lucro líquido. Como é que o governo abre mão? Seriam quase 250 milhões por mês só em São Paulo, arrecadado das teles. Como é que ele abre mão disso aí? Para quê? Abre mão para quê? Para quê? Para quem? Tem amigos dele envolvidos nisso. O Brasil já está à deriva. Está no mar aberto aí, à deriva. E daqui a pouco pode bater num paredão no Rochedo qualquer, não vai entender. Eu sou um nacionalista, no fundo do coração. Por exemplo, a pessoa reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Mas eu acho, Ciro Gomes, que seria uma opção. Se ele seguir o discurso dele, seria uma excelente opção. Eu até confesso para você, publicamente aqui, acho que muita gente não vai gostar de mim, mas eu votei no Ciro Gomes, presidente da República. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. Pô, parte logo para a ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. Mas para a elite, interessa essa democracia que está aí. Eles estão se dando bem. Tá tudo bem com eles, pô. Eles estão deitando e rolando. Que sejam opiniões antidemocráticas. Agora, democracia é isso que nós vivemos hoje no Brasil. Eu sou antidemocrático com muito orgulho. Antidemocrata com muito orgulho. Presidente Fernando Henrique, você sugeriu o fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Não, João. Não se pode. É tipo eu defendo a pena de morte, João. Você deve ter conta também. Eu defendo contra a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Eu nunca vi. Nunca vi. O governo federal está comprando da imprensa matéria para calar vocês. E vocês, olha, não tira o microfone não. E dá para condenar pelo resto da vida uma pessoa que aos 16 anos cometeu um crime? Condenar a vida inteira de uma pessoa que pode viver até 80 anos? Olha, quem está condenado a vida inteira a uma prisão perpétua é a vítima que essa pessoa fez ao longo da sua vida. PSOL, esse partideco, eles não têm o que fazer. O PSOL tem que levantar a questão da roubalheira lá do seu partido no estado do Rio de Janeiro. As notações de próprio punho da Janira, dinheiro para a campanha do Chico Alencar, dinheiro para a campanha do Jean Willi. E a Janira, na gravação, fala o seguinte: eu roubei sim, mas não foi para mim, foi para o partido. Se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ser agora superpoderes, eles são semideuses. Alguns não gostam de mim porque eu sou independente. Não é porque o cara faz sexo que seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. A política de direitos humanos são para humanos direitos, e não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo. Que moral tem esse governo para dizer como tem que... Eu ou você que está em casa
tem que educar seu filho. Não tem moral pra nada. Torturaram tanta gente aqui. Essas pessoas que passaram por lá, que foi na papuda aqui, todo quanto é preso, vagabundo vai dizer que foi torturado. O pessoal que passou pela pé, todos vão dizer que foram torturados também. É a política de se vitimizar. Agora, o que eles fizeram antes de chegar lá? Treinavam em Cuba, na Coreia, na Albânia. Treinavam o quê? Corte de costura, boas maneiras, direitos humanos? Não, treinavam guerrilha, combate irregular, técnica de tortura, sabotagem, sequestro. Pô, tanto sequestro de avião tinha no nosso país. Esse pessoal que ia pra lá queria qual tratamento que eles queriam? O que o senhor vai fazer agora? Eu tô me lixando. Se chegar no meu gabinete, vou botar na privada a representação do Randolfo Rodrigues. Quem estupra, sequestra, mata, tem que ir pra lá mesmo sofrer. E não pra ir ter que ir pra colônia de férias. O que é? Olha aqui o cartaz. Eu tô me lixando, parabéns, estão me promovendo. Nós defendemos a revogação total do Estatuto de Desarmamento, porque apenas o cidadão de bem foi desarmado. Os marginais continuam bem armados e protegidos por esse governo. Que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, tem que ser dessa forma. Todos nós somos iguais. E ponto final. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos têm a mesma cor. Eu começo apelando a deputada Bergia da Silva, que já foi governador do Rio de Janeiro, que acabou de defender aqui o menor vagabundo e ladrão, que praticava pequenos furtos na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que adote eu, até para dar um exemplo para mim e para essa casa, que ela realmente tem um grande coração. Caso ela não faça isso, eu me comprometo aqui e mandar um assessor meu, junto à Fundação Casa, dá o endereço da deputada Bergia da Silva para esse vagabundo, para que ele vá praticar furtos lá na rua do bairro onde ela mora, e não na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo. Que, no meu entender, pratica um ato corajoso e dê uma surra nesse vagabundo, porque estão cansados de serem roubados e assaltados por essa gentalha. O que é? O presídio de Pedrinha. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que você não vai pra lá, porra. Acabou. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. Daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Não tenho medo de cassação. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Mas a confusão é antiga. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Não, vagabunda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Você apoiaria a ditadura militar se ela acontecesse hoje no nosso país, sim ou não? Dos moldes de 64, sim. E achei que foi, não tenho certeza, que foi excelente para o Brasil, excelente. Até porque, que ditadura foi aquela que nenhum tiro foi dado, tivemos paredão, o povo tinha liberdade de ir e vir. A sua máquina naquela época dava um sopapo nele? Não, eu dava o devido destino, mandava pro céu rapidinho, né, que ele merecia. Foi bem contundente quando disse que apoiaria a ditadura militar hoje, disse um sim, veemente, tá certo? Tranquilamente. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem orgulho da história de vida do Hitler? Não, orgulho não tenho, né? Gosta dele? Não, o que você tem que entender é o seguinte, guerra é guerra. Ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar um outro país, destruir um outro país, para defender o seu povo. O Hitler, para ele levando para o segmento militar, ele é uma pessoa que ele achou bastante interessante. Manhã de tensão na Avenida Paulista. Grupos de direita e ativistas do movimento gay se manifestaram ao mesmo tempo no vão livre do MASP. Os grupos se posicionaram a favor e contra as declarações dadas pelo deputado Jair Bolsonaro do PP do Rio a um programa de televisão. Como num campo de batalha, de um lado os simpatizantes, são de grupos ditos nacionalistas e dos carecas. A gente está dando um apoio para o deputado Jair Bolsonaro, porque ele é um deputado que representa a família brasileira e nós temos o direito de apoiar ele. Do outro, estudantes e ativistas do movimento gay e de defesa das minorias.
Hoje nós viemos nos manifestar porque nós soubemos que está tendo uma manifestação ilegal aqui pelo mesmo grupo que atacou os homossexuais na Paulista, que ataca os negros nas periferias, nas esquinas. É um grupo que está organizando abertamente, fascista, está sendo divulgado pela internet. A polícia, o governo sabe disso. Qualquer coisa que aconteça aqui vai ser responsabilidade do governo, que sabe que é um grupo fascista que está organizando. É uma manifestação ilegal em defesa de uma declaração racista do deputado Jair Bolsonaro. Entre as provocações dos dois grupos, quase uma centena de policiais. Nós estamos aqui para manter o direito à liberdade de expressão, desde que seja para fins pacíficos. Se houver um confronto, aí a Polícia Militar vai agir com a força necessária. Os ânimos se exaltam. Racistas! Racistas! Não passarão! Racistas! Fascistas! E a tropa de choque se posiciona. Um dos manifestantes cortava uma barra de ferro. Policiais civis da delegacia que investiga crimes de intolerância identificaram entre os manifestantes indivíduos que já foram presos porque participaram de ações violentas em São Paulo. Entre eles, o acusado de jogar uma bomba na multidão durante a parada gay. Os agentes gravaram imagens. A delegada de crimes raciais, que investiga uma nova gangue de skinheads, também foi conferir o protesto. 7 homens foram detidos e levados para a delegacia. Eles foram identificados porque já participaram de ações? Um arquivo, sim. Dentro de um arquivo ali que a gente possui, então, agora vão ser identificados para ver se são eles mesmos. Ativistas pró e contra o deputado Jair Bolsonaro, acusado de racismo, trocaram provocações no vão do MASP na manhã de hoje. Teve confusão agora há pouco na Avenida Paulista durante uma manifestação. A PM interferiu para evitar um confronto entre os participantes e um outro grupo no vão livre do MASP. Um grupo que apoia o deputado Jair Bolsonaro, que fez declarações contra os homossexuais, e integrantes do movimento gay ficaram frente a frente. Policiais formaram um paredão entre os manifestantes. Papai, você não levanta assim pra mãe pra pegar trem, não. Vocês não sabem o que é o subúrbio. Cara, que é do subúrbio. O subúrbio. Sabe o que é subúrbio? Vocês não sabem o que é subúrbio. Esse é um bando de playboy. Nós pegamos o trem 5 da manhã pra ir trabalhar. A gente volta meia-noite e meia da escola, do curso, pra progredir, pra ajudar o nosso país e honrar nossa família. Vocês ficarem se drogando enquanto nós estamos lá estudando. Vocês são um bando de playboy. Um bando de playboy, vocês não sabem nem o que é o movimento punk. Se vocês fossem punk mesmo, seus postos, vocês não estavam nem aqui, seus vermes. Aqui, ó, nós somos trabalhador, somos carecas, somos guerreiros, não usamos droga, fora os drogados, viva os trabalhadores, viva o povo brasileiro, escuta, esse bando de drogados ali, ó, porque vocês estão na boca. Perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor
de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, levou uma facada nesta tarde durante um ato de campanha em Minas Gerais. Bruna Osterman tem as informações direto da redação. Boa noite, Bruna. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. Informações e tem inclusive imagens. Tudo aconteceu enquanto o candidato do PSL era carregado por apoiadores em uma rua do centro da cidade de Juiz de Fora, interior de Minas, nessa tarde. Ele foi atingido na região do abdômen por um facão de cozinha e o suspeito foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira, 40 anos, já foi detido pela polícia. O Bolsonaro foi levado pela Polícia Federal à Santa Casa. Surgiram muitas informações, a princípio seria um ferimento superficial, mas, pelo contrário, a Santa Casa se manifestou, informou que ele tinha ido para o bloco cirúrgico e o filho dele, agora recentemente, também se manifestou no Twitter. O Flávio Bolsonaro, né, disse que a perfuração atingiu o fígado, pulmão e intestino, mas que nesse momento o estado de saúde dele é estável. Os demais candidatos à presidência da República, né, os demais presidenciáveis, se manifestaram repudiando todo e qualquer ato de violência e também pedindo aí investigações, enfim, a prisão desse homem que com certeza já está preso, né? E inclusive aqui em Porto Alegre a gente espera, Luciane, a manifestação do general Mourão, né? O candidato a vice de Bolsonaro, que vai participar hoje de um evento sobre neurocirurgia, Lu. E também o presidente da OAB, né, o Cláudio Lamarca, ele deve também se pronunciar, também se pronunciou nas redes sociais. Ele é gaúcho, dizendo que é né? E está aqui em Porto Alegre também, chegando por aqui. Também a OAB vai se manifestar, na verdade já emitiu uma nota também repudiando esse tipo de atitude, né? Um ato aí que me parece muito um ato político, principalmente por ter sido durante um momento de campanha, né? Mas enfim, ali aconteceu toda uma confusão, isso aí foi antes das 4 horas da tarde. O homem chegou a ser até, parece, agredido pelos apoiadores. A gente vê, inclusive, ali na imagem, gente batendo nele, né, Luciane? Agora, realmente, uma coisa muito triste para a nossa democracia. Exatamente, né? Um atentado à democracia, com certeza, e que a polícia, então, continue com as investigações, né? Prossiga com as investigações para saber a motivação. Há algumas informações de que esse homem que foi preso, ele teria problemas psicológicos, enfim, agora as investigações devem, então, apontar os motivos, né, desse atentado. Bruna, muito obrigada pelas informações, daqui a pouco você volta. Paula, minha esposa, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Mãe, pera, eu tô gravando. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. Lindo! E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar maravilhoso! Da inversão de valores. A tradutora tá ótima. E do politicamente correto. Maravilhoso! As eleições deram voz a quem não era ouvido. É a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático. Meu
Gustavo, você aguenta de ter a mãe quer falar ao mesmo tempo. Uma estrela, ele dá beijo pra todo mundo. A partir de hoje, vamos colocar em prática Mãe, te amo. Vamos ver que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Temos recursos minerais abundantes, terras férteis e abençoadas por Deus e por um povo brasileiro maravilhoso. Temos uma grande nação para reconstruir, e isso faremos juntos. Os primeiros passos já foram dados. Graças a vocês, eu fui eleito com a campanha mais barata da história. Não tem uma diferença. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, sem curvar a maioria. Acabou. Tem que respeitar o homossexual, tem que respeitar o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. É o contrário. Isso é o contrário. E é isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à cultura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Olha, o afrodescendente mais velho lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para apropriador serve mais. Não há a menor dúvida, daí a volta no mesmo dia. Não funciona. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tem poder em cima do Congresso, deu logo golpe, pô, faz logo para a ditadura. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. É botar gente de careta para correr do Acre. Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo
e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional, que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. O Prêmio Nacional das Artes gerará milhares de empregos, assim como uma ampla capacitação profissional e formação de público, configurando um panorama das maiores realizações artísticas oriundas das 5 regiões do Brasil. Trata-se de um marco histórico nas artes brasileiras, de relevância imensurável, e sua implementação e perpetuação ao longo dos próximos anos irá redefinir a qualidade da produção cultural em nosso país. E é por tudo isso que afirmo a vocês, meus amigos, 2020 será o ano de uma virada histórica. 2020 será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil. Muito obrigado. Como é que a gente passou em 1 ano e 3 meses de uma esperança de ter um Brasil livre para um monte de governadores que se acham semideuses simplesmente colocar a gente, todo mundo em casa, sem comida, sem trabalho, sem família, sem filho, e a gente ficar simplesmente sem fazer nada? Ah, mas eu tenho medo de ser preso. Gente, deixa eu falar uma coisa muito séria pra vocês. Se a gente for preso, vai sair na rua, vai ser preso, e daí? Ah, mas eu tenho medo de me envolver na luta, que eu tenho medo de perder meu emprego. E daí que você vai perder seu emprego? E eu tenho medo de me envolver na luta, porque eu tenho medo de ser perseguido. E daí?
daí que a gente vai se ferrar. E daí que a maioria das pessoas no Brasil, a grande esmagadora maioria, é cristão, crê em Cristo, crê em Jesus. Parece que a gente simplesmente esqueceu de confiar na providência de Deus. A gente não acredita em vida eterna, não? Parece que a gente esqueceu qual é o objetivo dessa vida. O objetivo dessa vida não é ser feliz. A felicidade é um presente que, vez ou outra, de vez em quando, Deus nos dá e a gente tem que desfrutar quando a gente recebe ela. Mas o objetivo dessa vida não é ser feliz e desfrutar dos prazeres da vida. O objetivo dessa nossa vida aqui, que é única, terrena, é salvar almas para o reino de Deus e conduzi-las a virtudes. Eu tenho 27 anos. Quantos anos mais vou viver nessa terra? 50, 60 anos. O que diabo são 50, 60 anos aqui, nesse mundo, comparado à eternidade com Deus? O que importa como cristão não é a nossa vida eterna, não é desfrutar da nossa boa vida aqui. Então, por isso, quando as pessoas falam pra mim, eu tenho medo de ir pra rua, eu tenho medo de ser... Medo de quê, meu Deus do céu? Quem disse que você não tem medo, cara? Eu fui pra Ucrânia quando eu tinha 19 anos. Quando eu fui pra Ucrânia treinar, eu recebia de 10, 15, 20 tapas na cara, como se fosse exército, pra eu aprender a não chorar. Chega de terceirizar a luta. Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora ele... Pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir passagem. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. A Ação Integralista Brasileira, ela teve o seu lançamento, né, com o Manifesto de Outubro de 1932, a partir da Sociedade de Estudos Políticos, né, e ela foi iniciada, então, no dia 7 de outubro de 1932, sob o comando do escritor e jornalista, nosso chefe nacional, Plínio Salgado, né. A Ação Integralista Brasileira, na sua primeira geração, né, que é definida hoje pelos estudiosos, ela foi até 1937 com o golpe do Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, né? E nesse período aí de 5 anos, a Ação Integralista Brasileira passou de movimento, né, um movimento de massa, o primeiro movimento de massa do Brasil, ela passou, então, desse status para o status de partido político, no Congresso de Petrópolis de 1935. E a Ação Integralista Brasileira, então, se tornou o primeiro partido de âmbito nacional, né, porque na época os partidos, quase todos, na década de 30, ainda eram estaduais, né, mesmo o Partido Comunista do Brasil, que foi fundado em 1922, ainda não tinha uma amplitude territorial nacional, e a Ação Integralista Brasileira obteve, então, esse status, né, e conseguiu mais de 1 milhão de adeptos. Quer dizer, se tornou, e até hoje, é o maior partido político da história do Brasil. Porque o maior partido político que nós temos hoje, que é o PMDB, não chega a ter 2 milhões de filiados, né? E se nós fizermos a proporção da época, para uma população de 32 milhões de habitantes, o maior partido hoje, para se comparar à Ação Integralista Brasileira, deveria ter em torno de 8 milhões de filiados, o que não existe, nem chegou perto disso, né? Então, esse trabalho da Ação Integralista Brasileira foi continuado aí, logo após esse período aí do Estado Novo, né, com o Partido de Representação Popular. Depois que o chefe morreu, em 1975, nós também tivemos vários grupos que deram continuidade a esse trabalho, né? E durante essa caminhada do integralismo no Brasil, nós tivemos vários monarquistas, né? Participaram vários monarquistas aí junto com a gente. Por isso que eu acho que esse momento é bastante importante aí da gente convergir interesses.
Nós fizemos um congresso em 2004, o primeiro congresso integralista para o século XXI, né? E logo após esse congresso, ficou estabelecido que os integralistas de todo o Brasil iriam adotar aí uma estratégia mais agressiva de marketing, né? Uma estratégia para chegar até a população, porque nós precisamos ter pragmatismo, nós precisamos apresentar nossas ideias. Se a gente quer transformar a sociedade, a gente precisa também apresentar alternativas, não adianta só reclamar. Então, nós, logo após esse congresso, começamos a utilizar de forma maciça as mídias alternativas, né? No caso aí a internet, que é um instrumento extremamente poderoso que nós temos, né? E nós temos hoje aí as redes sociais, nós temos os e-mails, nós temos os aplicativos de celular, né? E o futuro aí, ele se desenha de maneira muito... a amplitude desse sistema de mídia, né? Ele torna qualquer tipo de ideia, né? Ou qualquer tipo de proposta uma ideia assim, popular, uma ideia que pode chegar aos cidadãos brasileiros de uma forma muito mais rápida, né? Então, o integralismo nunca deixou de existir, mesmo com a morte do chefe nacional Plínio Salgado em 1975. O que acontece é que hoje nós temos vários grupos que se intitulam integralistas, né? Nós temos aqui, do qual eu sou presidente, que é o Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, o MILB. Nós colocamos esse termo linearista justamente para adaptar as questões do integralismo ao século XXI, né? Porque o integralismo foi criado na década de 30, nós não estamos mais na década de 30, nós estamos no século XXI. Então, nós precisamos confrontar as realidades que se apresentam no século XXI. Então, nós temos uma sede nacional em Campinas, temos algumas filiais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Juiz de Fora, temos vários camaradas aí que nos contactam pelo Brasil, afora, né? A nossa sede nacional aqui em Campinas, ela é visitada constantemente por monarquistas, já foi feito reuniões aqui exclusivamente monarquistas na nossa sede, né? Nós temos aí uma amizade muito grande com todos os monarquistas aqui, né? E a gente faz questão de dar continuidade a essa amizade. Nós queremos, eu expliquei isso daí no programa passado, nós queremos deixar bem claro aqui que a defesa do integralismo hoje é pelo poder moderador, não é meramente para voltar à monarquia, não é isso. A nossa defesa é uma defesa de que a família imperial brasileira, que é a legítima representante, né, das tradições brasileiras, volte a partir do poder moderador. E isso daí eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Não sei se vocês perceberam, durante essa semana, esse assunto de poder moderador voltou com força total. O pessoal queria colocar aí as Forças Armadas como poder moderador. É claro que isso é absurdo, não existe esse papel das Forças Armadas. Inclusive, tem uma proposta no Congresso sobre isso. Agora, o que é mais viável no momento, né, eu acho que isso daí deve ser bastante considerado pelos monarquistas, é o retorno do poder moderador, da figura do imperador como poder moderador. Né? Não é meramente, não, nós vamos acabar com a república e voltar com a monarquia. Isso não vai acontecer. Né? Isso daí não se tem estrutura mais para isso. Agora, nós temos um sistema político onde existe a figura do poder moderador paralelo aos outros poderes, isso é extremamente viável, e esse dia parece que está mais próximo do que se pensa, né? Porque o Brasil precisa hoje do poder moderador. Nós estamos vendo aí esse conflito que está existindo entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Executivo, entre o Legislativo. Quer dizer, não se pode ter esse tipo de divergência, né, numa nação democrática, onde a gente quer que os poderes tenham o mesmo peso, a mesma importância. É a partir daí que vai entrar em cena o poder moderador. As Forças Armadas não podem fazer esse papel. Quem tem que fazer esse papel é o representante legítimo das tradições brasileiras, que é e sempre foi a família imperial brasileira. Eu sou nacionalista. O que é uma nacionalista? Uma pessoa que ama o seu país e luta por ele.
não se importando com falsos ideais, sabendo se livrar dos malditos comunistas com seus podres sindicatos e suas ideias banais. Sobrevivendo com suor de seu rosto e acreditando num futuro melhor, levando no peito a pátria amada, a honra alcançada com orgulho e suor. Somos jovens, nacionalistas, lutadores, nacionalistas, não se importando com falsos ideais, sabendo se livrar dos malditos comunistas com seus podres sindicatos e suas ideias banais. Sobrevivendo com suor de seu rosto e acreditando num futuro melhor, levando no peito a pátria amada, a honra alcançada com orgulho e suor.